Amém. Poder sentar. Baseado em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala, Senhor, aos nossos corações por meio da Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, revela, Senhor, a Tua vontade, o Teu propósito, o Teu querer para as nossas vidas, para Te amar, Te obedecer e Te glorificar. Em nome de Jesus, amém. Quem segue a Jesus tem um projeto de vida, e um projeto de vida por demais excelente, por demais profundo, de alta importância, de grande significado. Nessa noite, à luz de Filipenses capítulo 2, verso 5, somos chamados por Deus para termos a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. E para isso, refletindo sobre o tema, crendo como Jesus. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que há em Cristo Jesus, que haja mente transformada, vida transformada, corações transformados, vidas consagradas. E em Filipenses capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo usa outras palavras, mas para introduzir e para descrever o mesmo teor do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ter uma motivação que corresponde ao coração de Deus, sermos guiados, orientados, dirigidos segundo uma mente transformada e guiada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nessa noite, precisamos refletir, à luz da palavra de Deus, que antes de falar da humilhação e exaltação de Jesus, o apóstolo Paulo chama os crentes a terem a mesma mente, a mesma atitude, o mesmo modo de crer e de viver que houve em Cristo Jesus. Crer como Jesus não é apenas confessar uma fé naquilo que acreditamos, mas é adotar uma postura de confiança total ao Pai, a Deus, como assim fez o Senhor Jesus Cristo. É interessante que o Senhor Jesus, Ele declara amor leal, aliança restrita, vida plenamente consagrada ao Pai. A fé cristã não é apenas aquilo que confessamos com os lábios, mas aquilo que vivemos com o coração. Crer como Jesus é confiar plenamente na soberania do Pai. Muitas vezes confiando a vida, entregando nossas vidas, nosso futuro, nosso presente ao Senhor Deus. Muitas vezes pensamos que a nossa vida está indo ao contrário, ou alguma coisa está acontecendo fora do plano de Deus. Crer como Jesus é confiar plenamente, sabendo que nada foge do controle de Deus, dos planos de Deus.
Crer como Jesus é confiar de todo o coração plenamente na soberania, no governo do Deus Pai. Para muitos discípulos, no contexto da morte do Senhor Jesus Cristo, os planos e propósitos de Deus na vida de Jesus havia dado errado, porque ele havia sido morto, ele havia sido sepultado. Porém, como diz lá em Lucas capítulo 24, tudo estava nos planos de Deus, descritos nos salmos, nos profetas, todas as profecias apontando para o plano soberano, supremo de Deus, através da vida sacrificial do Senhor Jesus Cristo, tendo que ser entregue, julgado, morto, humilhado, mas ao terceiro dia, vindo a ressurgir, ser levantado, ressuscitar dentre os mortos, pelo poder do Espírito Santo. No original, essa expressão tende em vós o mesmo sentimento. No original da palavra, no grego, aponta para uma disposição interior contínua, um modo constante de pensar sem duvidar no governo, no poder das promessas de Deus. Suas promessas não falham. O próprio Senhor Jesus, ele disse: passam os céus, passam a terra, passam as estações, passam as eras, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Crer como Jesus é ter a mente de Cristo firmada plenamente na confiança absoluta do governo do Deus Pai, mesmo diante da cruz, mesmo diante da perseguição, mesmo diante do sofrimento, das provações, das lutas. Jamais Jesus questionou a soberania, os planos divinos de Deus, mas em todos os planos de Deus resolveu obedecer, sem questionar, submetendo-se plenamente à palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, para ser um discípulo de Jesus importa e é necessário crer como Jesus, para vencer as lutas, para vencer o desânimo, para vencer as provas do dia a dia, para vencer os apertos, os sufocos, as demandas, os conflitos, os embates. Importa crer sem duvidar, como fez o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Nos diz em Hebreus capítulo 12, verso 2, o Senhor Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar, não se importando com tamanha vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus, passando por todo o sofrimento que lhe foi proposto. Assim o fez sem abrir a sua boca, como está descrito lá em Isaías capítulo 53, como ovelha levado ao matadouro, em silêncio, sem murmurar, sem reclamar, sem questionar o ocorrido, o plano de Deus se coloca plenamente para satisfazer a justiça de Deus sem reclamar. Crer como Jesus é descansar no fato de que Deus está plenamente no controle da situação, das nossas vidas, mesmo quando o caminho envolve sofrimento, mesmo quando os desavisados dizem
não aconteceu como ele planejou. A fé que descansa em Deus não gera uma consciência de ausência de dor, pois diz em Isaías capítulo 53, que ele foi moído, triturado, esmagado, ele foi experimentado em todo o sofrimento, ele passou por tamanha dor, sabendo que era propósito de Deus, em plena confiança, a palavra eterna de Deus. Em João capítulo 5, verso 19, o Senhor Jesus descreve: o Filho faz apenas o que vê o Pai fazer. Jesus, em todos os seus passos, em toda a sua trajetória aqui no mundo, dando testemunho diante de todos e de Deus, resolveu plenamente viver uma vida em aliança, em sincronia com a vontade de Deus, mesmo tendo que enfrentar todo o sofrimento a ele proposto. Provérbios capítulo 3, verso 5, nos diz o texto: confie no Senhor de todo o coração. Essa é a confiança daqueles que resolvem crer em Jesus, crer em suas promessas, crer em sua palavra. Deus não falha. Mesmo quando temos que atravessar, percorrer caminhos dolorosos, difíceis, estágios de morte, como diz o Salmo 23, mas a promessa diz que o Senhor é o nosso pastor e estará conosco todos os dias em nossa lida, em nossa vida. Por isso que crer como Jesus é parar de lutar contra Deus e começar a descansar plenamente nas promessas de Deus. É confiar quando não entendemos e esperar quando não vemos ainda plenamente todo o propósito de Deus sendo descrito e revelado plenamente. Nessa hora, nessa noite, precisamos resolver crer como Jesus, para assim viver com total obediência, assim fazendo como Jesus, andando em prática e intimidade com Deus. A fé de Jesus não foi teórica, não foi de boca para fora. Ele expressou em obediência completa. Jesus confiava no Pai e por isso obedecia sem reservas, entendendo plenamente a vontade de Deus. A obediência de Cristo foi voluntária, consciente, perseverante. Ele não obedeceu por obrigação, mas por relacionamento. Jesus, ele creu plenamente em Deus, porque sabia que Deus não poderia jamais falhar em todas as suas promessas. A sua obediência não foi um peso, mas foi um grande prazer e alegria, como diz em Hebreus capítulo 12, verso 2. Quem confia em Deus obedece sem negociar. Quem confia em Deus se alegra mesmo tendo que passar por situações difíceis. João capítulo 8, verso 29 nos diz a palavra de Deus: faço sempre o que lhe agrada. Hebreus capítulo 5, verso 8 diz:
aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O Senhor Jesus, segundo o texto de Isaías capítulo 53, foi experimentado em meio à dor, e sendo provado, experimentou plenamente do poder da palavra de Deus, que em meio às duras provas da vida, as promessas de Deus não falham. Crer como Jesus é viver uma fé que age. Não basta dizer que confia, é preciso demonstrar confiança em decisões, atitudes, escolhas diárias. Você está disposto nessa noite a crer plenamente como Jesus? Precisamos de fato crer como Jesus para viver uma esperança plena e confiante da ressurreição da glória futura. Todo discípulo, todo crente em Cristo Jesus, ele não olha para o sofrimento da vida, ele não é espantado, amedrontado pelo peso das situações que estão diante de nós. Mas o crente em Cristo Jesus, o seguidor de Cristo Jesus, passa em meio aos sofrimentos da vida, crendo no poder da ressurreição, crendo no poder da glória futura. Ser provado por Deus é uma alegria para todo crente em Cristo Jesus, sabendo que o Senhor não falha em todas as suas promessas. Jesus enfrentou a cruz com os olhos na glória de Deus. Por isso que o texto em Filipenses capítulo 2, o verso 5 nos chama a atenção nessa hora. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Como é fácil reclamar quando a prova tenta nos esmagar. Como é fácil praguejar, lamentar, se lamuriar quando o socorro demora. Como é fácil reclamar da situação adversa, da tentação que chega diante de nós, quando não vemos escape urgente e de imediato. Mas o Senhor Jesus, como exemplo e referência para cada um de nós, nos chama a atenção nessa hora a olhar para a glória de Deus, a olhar para as promessas de Deus. Como diz o Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso, crer como Cristo é ter uma mente que não se limita ao peso dos sofrimentos do presente, mas que olha para o futuro por meio do plano e do propósito de Deus, como um futuro triunfante e glorioso. Quem sabe você esteja dizendo nessa noite: pastor, a minha prova está quase tirando a minha paciência, a prova que eu estou passando está quase me levando a pensar que vou desistir. Mas nessa noite somos convidados a olhar para a palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, verso 5: tenha a mesma atitude
demonstrada por Cristo Jesus. Ele não desceu da cruz. Tem a mesma atitude de Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo que ele devesse se apegar, mas diz o texto, Filipenses capítulo 2, verso 7, em vez disso, Cristo Jesus esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de servo, de escravo, sendo humano. Ele assumiu a atitude de se esvaziar. A esperança da ressurreição sustentou Jesus em meio à agonia da cruz. Isso nos faz lembrar de Hebreus capítulo 11, verso 19. Palavra que foi também dirigida a Abraão, quando estava segundo a palavra de ordem de Deus para sacrificar o seu filho Isaque. Abraão, ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos, assim ele conseguiu que seu filho fosse devolvido, retornasse dentre os mortos, e isso é um ensinamento para cada um de nós. Jesus, ele não desistiu da cruz. Jesus, ele não desistiu em meio ao sofrimento e agonia da morte, porque sabia que a promessa da ressurreição, dada e ordenada por Deus, haveria de ser concretizada, realizada por meio do poder do Espírito Santo, assim fazendo ele ser levantado ao terceiro dia. Eu te pergunto nessa noite, a prova que você está passando, está doendo? Está difícil? Você está pensando que não vai poder atravessar esse estágio difícil? Olhe para Jesus, enxergue pelos olhos da fé a mesma atitude do Senhor Jesus Cristo. Tenha esperança, tenha fé, tenha a mesma disposição, a mesma atitude do Senhor Jesus Cristo. Não desista, olhe para o alto, olhe para Jesus. Quem crer como Jesus enfrenta os sofrimentos da vida. Quem crer como Jesus enfrenta os embates da vida. Quem crer como Jesus assume a cruz, decide seguir como Jesus, não olha para trás, não desiste. Quem crer como Jesus tem esperança, porque sabe que as promessas de Deus não falham. Hebreus capítulo 12, verso 2, ele tinha plena alegria, porque lhe foi dada a promessa de passar pelo sofrimento, pela vergonha. Assim ele o fez, pela grande alegria. João capítulo 11, verso 25, o texto diz que diante da morte, diante do estágio final do sofrimento da vida, diante do fato que levou óbito a Lázaro, Jesus, ele disse a alto e bom som: eu sou a ressurreição e a vida. Romanos capítulo 8, verso 18, a glória futura supera todo o sofrimento presente. Te convido nessa hora a olhar para o seu sofrimento, olhar para o seu sofrimento durante o mês, durante já alguns dias, estágios difíceis. Olhe para a sua dor,
sabendo que estar ao seu lado o Rei da Glória, o Deus Emanuel, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que venceu a morte, atravessou a experiência da dor e se encontra ao teu lado. Crer como Jesus é viver com os olhos na eternidade, é passar pelas lutas, é enfrentar as perdas, é superar todas as adversidades e dores do presente, mesmo que todos digam que é difícil. Filipenses capítulo 2, verso 5, nos exorta a crer em Jesus, a desistir jamais, a confiar plenamente no controle soberano de Deus em todos os dias da nossa vida. Crer em Jesus é um desafio de obediência prática, íntima, sincera e pessoal. Jesus está contigo. Assim ele prometeu aos discípulos: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Crer em Jesus e como Jesus é caminhar sustentado pela esperança do poder glorioso da ressurreição. Crer como Jesus é confiar, é descansar, amparado pelas promessas de Deus, e agir em conformidade, em crédito à palavra do Senhor. Ele fará, Ele me ajudará, Ele me levantará, Ele me vivificará, Ele vai me auxiliar a passar por esse momento difícil. Crer como Jesus é viver a fé não de boca para fora, mas de um coração que é desafiado a crer de dentro para fora. Que nessa noite, que o Espírito Santo conduza a cada crente aqui presente a uma experiência de fé madura, profunda e viva, uma fé que reflete a confiança absoluta, plena e total no exemplo e nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Não desista, insista, não ande para trás, decida nessa noite a crer plenamente nas palavras do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, outra vez, ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. Aquilo que sai da boca do homem pode trazer ânimo momentâneo, mas aquilo que sai da boca de Deus pode produzir eficácia, poder para caminhar hoje e eternamente confiante na gloriosa promessa de Deus, palavra que não falha. Te convido nessa hora a ficar em pé, a crer de coração e a confessar com a sua boca. Quem sabe você entrou nessa casa com um coração temeroso. Quem sabe você entrou nessa casa com um coração com algumas incertezas, algumas dúvidas, alguns questionamentos, vontade de parar, vontade de desistir, vontade de largar tudo. Mas a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, verso 5 diz que devemos andar segundo o exemplo de fé, da conduta e da atitude do Senhor Jesus Cristo. Está doendo? Está sofrendo? Está difícil? Olhe para Jesus, olhe para Jesus, se agarre à palavra do Senhor Jesus Cristo e assuma ter um compromisso de fé com o Senhor Jesus Cristo. Ore assim:
Pai, em nome do Senhor Jesus, creio, Senhor, que as provas do presente têm me levado a desistir. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, creio, Senhor, que as provas do presente têm, Senhor, se tornado constante e forte sobre a minha condição humana. Mas eu desejo nesta noite caminhar segundo a Tua palavra, caminhar sobre a palavra da fé, sobre, Senhor, o Espírito da palavra eterna de Deus. Não quero andar segundo o medo, não quero andar segundo a desesperança, não quero andar sobre as dúvidas, incertezas, mas quero andar sobre a convicção do poder da palavra de Deus. Gere em meu coração esperança, gere em meu coração alegria, gere em meu coração contentamento, gere em meu coração ousadia, gere em meu coração, Senhor, consolação, espírito de fé, de esperança, diante, Senhor, das lutas e das preocupações da vida. Que haja, Senhor, libertação, cura, novo ânimo, perdão de pecados, novidade de vida, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus.